Seja bem-vindo ao canal Raciocínio Lógico Bíblico. Vamos lá na palavra de Deus, falando do nosso raciocínio lógico, falando do nosso consciente, do cérebro. Eu vou trabalhar, meus irmãos, tudo um pouco. Vou trabalhar a consciência do homem. Eu vou trabalhar a consciência da mente, a consciência espiritual, como, meus irmãos, vou ensinar como ficar gravado entre nós. O que significa, meus irmãos, gravar entre nós? O nosso cérebro. Meus irmãos, a gente tem que gravar das coisas que Deus dá para nós, a nossa lição de vida. E fica gravado entre nós do amor de Deus. Então, meus irmãos, eu vou falar raciocínio de amor, eu vou falar raciocínio lógico, das coisas de número, numerologia, eu vou falar da cabala, vou falar do documento, como fosse documento entre nós, a gente como fosse registrado, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente não faz. Então, meus irmãos, a gente está aqui. A gente está aqui na terra, meus irmãos, tudo que a gente faz é registrado. Então, meus irmãos, para o nosso papel tiver branco, não tiver a lista de Deus, tem a lista de Deus e tem a lista de Satanás. Não, meus irmãos, e apesar de Satanás não existe, para mim não existe, tanto inimigo para mim não existe também. Eu creio, meus irmãos, em Deus. Existe é Deus e não Satanás. Para mim, Satanás é mitologia para mim. É coisa do homem que colocou na mente dele. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos falar um pouco, meus irmãos, de missões e religiões celestiais. Vamos lá. Eu estou representando um vídeo falando sobre as dimensões e religiões celestiais. Irei falar um pouco sobre as dimensões existentes, por exemplo, onde Deus habita na luz, quem criou treva? Os anjos moram onde? No céu, não, meus irmãos. Mas os anjos ficou bom tempo na terra, ajudando os seres humanos. Será? Os anjos estão encarnados? São as perguntas das pessoas, opiniões. E com essas perguntas eu vou dizer para eles. Os demônios, aonde ficam os demônios? Não, meus irmãos, no inferno? Ou no sepulcro, ou no sepultura, onde, como a testemunha de Jeová fala, que não existe inferno. Eles acham que existe no sepulcro. Abraão é justo. O seio de Abraão também fala sobre descendente de Abraão. Leia, meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 até 18. Adão é descendente de Abraão. Sepultura. Como a testemunha de Jeová fala, não, meus irmãos? Se estão da nossa dimensão ou estão em outros lugares, dimensões a paralelo ao nosso plano astral. Vou falar sobre João, porque João teve o plano astral, ele subiu, foi não, meus irmãos, como fosse subir no céu, como fosse celestial, subir no céu, e ele ficou no terceiro céu, João. E com o tempo, meus irmãos, falar sobre isso. Como João ficou fora do corpo, como fosse o corpo astral. Como isso funciona, irei tentar passar da melhor maneira possível esse ensinamento para vocês. Hoje em dia não é algo extraordinário. Falamos sobre, dizemos a paralelo. A própria ciência fala sobre a existência de Deus e Jeová. Já sustenta com o estudo
a existência dessas dimensões que são paralelo ao nosso plano. Como a teoria das cordas, por exemplo, e a teoria Me. Meus irmãos, eu pesquisei sobre essa teoria Me. Meus claros, meus irmãos, depois eu falo isso sobre teoria Me.